Fala pessoal, beleza? Lucas do CryptoEra na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é tentar explicar o que está acontecendo no mundo, que está trazendo essa movimentação bem forte aí para os mercados globais e tentar determinar qual que é o futuro do Bitcoin e das altcoins a partir desse ponto. Então, sem mais enrolações, hoje a gente não vai começar pelo Bitcoin e sim dando esse panorama geral para a gente entender melhor como está a situação global. Acho que todo mundo já sabe que no final de semana os Estados Unidos atacou o Irã, eles atacaram 3 instalações nucleares e a partir desse ponto já se surge um medo muito grande no mercado. A gente vê essa queda aqui, foram aí desde esse topinho mais ou menos aí quase 4% de queda, porque as pessoas começam a se questionar, será que o Irã vai revidar? Será que tem chance de a gente estar entrando aí numa terceira guerra mundial? Então é muito comum que a gente veja uma movimentação como essa em notícias como essa. E para alguns mercados é pior do que para os outros, porque a gente sempre fala aí do SP500, da Nasdaq, que são mercados que estão fechados no final de semana. Então, para a gente aí que estamos abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, fica muito mais sensível a qualquer coisa que acontece no mundo, né? No caso do SP500 e Nasdaq, acaba que nem sente tanto quando a notícia não se perpetua, né? Então, basicamente foi isso. Agora a gente já pula para o outro dia, porque o pior, teoricamente, se concretizou, né? O Irã revidou o ataque dos Estados Unidos, eles atacaram a maior base dos Estados Unidos no Catar, e aí você se pergunta, pô, mas se o Irã revidou, por que a gente está subindo no dia de hoje? Sendo que seria pior, uma escalada da guerra, né? Não deveria estar uma situação pior do que a gente estava ontem. E acontece é que, se a gente pode chamar dessa forma, o que o Irã fez foi basicamente um ataque teatral, porque se a gente pega imagens de satélite ali de antes do ataque, a verdade é que os Estados Unidos já tinham retirado seus aviões. Tem outro ponto que dos 10 mísseis lançados, 9 já foram interceptados pela defesa do Catar. Então a verdade é que esse ataque não teve praticamente efeito nenhum. A vida está rolando normalmente no Catar, as pessoas estão indo no mercado, estão lutando nos locais, porque a verdade é que ninguém ficou muito assustado com esse ataque, né? Parece que foi realmente algo que o Irã fez só para falar, ó, revidei aqui, não deixei barato esses ataques que vocês fizeram, então parece que todo mundo está satisfeito a partir desse ponto, se é que eu posso falar assim, né? Então o que acontece? Com isso, as pessoas já passam a precificar nos mercados voláteis que essa tensão está diminuindo, porque pô, os Estados Unidos atacou, a retaliação do Irã já veio, não foi tão ruim quanto poderia ser, então acho que de repente a gente esteja próximo a conversar de paz, né? E a partir disso, desde esses fundos a gente já viu uma alta aí pro Bitcoin de mais ou menos 6%, né? E para as altcoins está sendo um dia bom também. E se a gente pega aqui no Polymarket, a gente já pode observar que realmente as pessoas estão acreditando que esse conflito pode estar próximo ao fim. Porque se a gente pega aqui a probabilidade dos Estados Unidos declararem oficialmente guerra contra o Irã antes do final de julho, já cai aí para 1%. Também temos essa aposta de se a usina nuclear de Fordow será destruída antes de julho ou não, e as probabilidades já caem bastante também, chegando aí a 26%. Em relação ao acordo nuclear, que é o que acho que os Estados Unidos mais procura nesse ponto, né? Porque se a gente fala que os Estados Unidos fez isso para defender o Irã, está sendo muito inocente, né? A gente sabe que tem uma intenção por trás disso. E a intenção seria esse acordo nuclear. E a gente vê que essa probabilidade já chega também quase aos 50%. Ou seja, no final das contas, a gente passou por um período bem turbulento aí nos últimos dias, mas a verdade é que o mercado, de forma geral, já está voltando a ficar mais otimista, né? E por incrível que pareça, a gente viu um Bitcoin que mal perdeu os 100 mil dólares, a gente não conseguiu ficar muitas horas abaixo dos 100 mil dólares. E se a gente pega o índice de medo de ganância, a verdade é que a gente está no medo já de volta, né? Então a gente comentou como isso seria importante, porque, cara, queira ou não queira, eu sempre falo com vocês, o mercado é baseado em liquidez. Então quando a gente vê um Bitcoin aí em 100 mil dólares, né? Porque a gente praticamente não perdeu. E o mercado já voltando para medo, cara, é algo extremamente legal. A gente já vai ver os gatilhos que deixamos aí nessa queda na análise de sentimento, mas fica aí a dica, né? E realmente, horas como essa, onde parece que o mundo está acabando, é a hora da gente se expor em ativos e comprar risco, porque normalmente isso pro longo prazo vai se pagar. Tranquilo? Então agora vamos falar do Bitcoin, né? Porque já entendendo tudo que está acontecendo no mundo, e a verdade é que a gente mal perde esse padrão de continuação da alta que a gente está fazendo. A gente fez ali um fechamento um pouco abaixo, mas no dia de hoje já estamos se recuperando, já chegamos a bater ali os 104 mil dólares, então realmente, como eu falei, parece que o mercado volta a se empolgar de novo.
Pro longo prazo, a situação do Bitcoin continua muito confortável, afinal, como eu falei, a gente mal perdeu esse padrão, não conseguiu nem fazer um rompimento confirmado aqui. Então, assim, o que resta agora é a gente olhar, será que tínhamos ou ainda temos oportunidade de exposição para Bitcoin? E nesse caso a resposta é não, porque eu volto a traçar esse Fibonacci do fundo de 74. Eu já vinha comentando com vocês há algum tempo que eu não descartava a possibilidade de a gente ver essa correção aqui, porque o Bitcoin tinha subido muito dos fundos sem uma correção relevante no diário. E a gente chegou ali a um ponto, eu particularmente ia estar olhando para compras, não em Bitcoin, porque eu já estou bem satisfeito com a minha exposição, mas ia passar a olhar para as altcoins, visto que a gente teve uma queda muito forte abaixo dos $96. Então nessa queda eu não comprei nada, para mim não fazia muito sentido, mas para quem queria começar a se expor aí e conseguiu pegar essa movimentação e não travar por conta do medo, creio que fez um bom negócio já. Se fez aí um long no Bitcoin ou se fez algumas compras nas altcoins, eu acho que foi uma boa opção, tranquilo? Eu continuo muito satisfeito com a minha exposição, para mim não faz muito sentido. E se você não conseguiu comprar nessa queda, a verdade é que agora a gente já volta a níveis acima, como eu mostrei há pouco, a gente já recupera aí desse fundo mais ou menos 5, 6%. Então a verdade é que nesse momento, acho que é hora de ficar meio quieto, não tem muito o que ser feito, o Bitcoin ainda está caro, infelizmente. A gente teve uma queda nas altcoins, como eu falei para vocês, no meu caso, não valia a pena olhar para investimento antes desses $96 mil, pelo menos estava esperando essa região, principalmente essa região aqui de 0,5 de Fibonacci nos 93 mil, mas se conseguiu fazer compras, eu acho que você fez um bom ponto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as altcoins também, para tentar entender melhor como está a situação e se eu vejo algum risco-retorno aí positivo para fazer trades ou não. Antes da gente chegar nesse tópico, queria mostrar para vocês aqui a análise de sentimento do Bitcoin, para vocês repararem que durante essa queda que tivemos aí nos últimos dias, a gente teve bons gatilhos sim, tá? Tivemos aqui algumas liquidações bem relevantes, tivemos essa liquidação de longs aqui de praticamente aí $300 milhões, é muita coisa, uma liquidação expressiva. E também tivemos algumas vendas a mercado, tivemos aqui primeiro essa de 2 bilhões que a gente já tinha conversado, acabou que se equiparou com essa compra que tivemos aqui nos 111, mas nesses últimos movimentos a gente teve aí praticamente 3 compras seguidas, beirando os $800 milhões. Então muita gente vendeu desesperada, muita gente foi liquidada nesse movimento, foi estopada. E cara, eu acho que a partir desse ponto o preço já fica mais leve para continuar essa tendência, porque no momento a gente está muito dependente de notícia, né? Então se você ficar dependendo, tradando notícia, a chance de dar errado é muito grande. Então foque aí nos seus investimentos. Eu acho que para ficar se alavancando nesse momento é complicado. Se você não sabe muito bem o que está fazendo, a chance de você ser uma dessas pessoas aqui que vai ser liquidada, vai ser estopada, é muito grande, beleza? Então o que eu queria conversar com vocês é sobre se eu vi alguma posição aí de long ou short, enfim, algo que valesse a pena para tentar surfar essa movimentação, essa recuperação de alta. E a verdade é que, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente está num momento em que a gente está muito suscetível a responder notícias, e operar nessas condições fica muito complicado. E a verdade é que a gente pega aí um panorama do ano de 2025, onde a gente tinha muitas expectativas boas, a verdade é que a gente ficou dependendo de notícia para muita coisa. Era antes se a gente ia ter a resolução desse acordo das tarifas, né? Se isso ia sair, não ia, acabou que impactou o mercado de uma forma muito grande, né? Se a gente pega o panorama das altcoins desde lá de dezembro, a maioria tá com quedas muito fortes, não conseguiram se recuperar praticamente nada, né? Nesse momento, a gente estava à mercê de, será que vamos escalar essa guerra? Ou será que a gente vai ver um acordo, esse acordo nuclear, ou o final da guerra, né? Então a gente está muito dependente de notícia. E em pontos como esse, na minha opinião, fica muito complicado da gente ficar abrindo trade curto, com alavancagem alta, porque, cara, num estalo de dedos, muita coisa pode mudar. Então, o que eu recomendaria para vocês nesse ponto? Que eu achei duas operações que seriam interessantes. A primeira delas seria no Ethereum. A gente pegaria aqui desse Fibonacci dos fundos até esse topo e teríamos aqui uma buy zone que iria desde esse 0,382 até o 0,618. Então o preço médio ficaria aqui na região dos 2.134, beleza? Vamos montar a operação aqui. Teoricamente estaria muito próximo à buy zone ainda, né? A gente faria o seguinte, o stop precisa ficar abaixo desses fundos aqui do 1.300, tranquilo? Mais ou menos por essa região. E para a gente ter um risco retorno positivo, a gente precisa
Nesse caso já estaria, né? Mas no meu caso eu gosto de trabalhar com no mínimo 1,20. Então a gente teria um alvo aí mais ou menos por essa região aí dos 3.134. A ideia seria mais ou menos essa para esse trade. No caso eu não fiz, mas eu acho que fica assim uma boa opção para quem quer se expor um pouco mais de risco. E o que acontece com esse trade? Acho que muitos de vocês não estão familiarizados com esses termos, mas isso aqui não seria um day trade, seria um position trade, ou seja, uma posição que a gente abre pensando num prazo maior, tranquilo? O day trade normalmente se resolve mais rápido, não é só porque é day trade que ele se resolve no dia, às vezes leva um pouco mais, mas o position trade às vezes a gente carrega ele por semanas. Então a gente teria um alvo aí de mais ou menos 46% e um stop de 38%. Tranquilo? Tem um risco retorno positivo. Acho que seria uma posição bem interessante e, como eu falei, a gente estaria aí muito próximo à primeira compra. Porque no meu caso, eu faço sempre a primeira ordem no início da buy zone aqui no 0,382. Eu deixo a outra ordem aqui no final dela para deixar um preço médio ali interessante bem na metade, tranquilo? A primeira posição seria essa. O Ethereum acho que está numa situação onde a gente tinha subido também muito forte e não tinha visto nenhuma correção. Então essa correção me parece natural. Outro ponto que a gente tem que se atentar é que a gente tinha uma região de resistência bem complicada nessa região aqui. Afinal a gente trabalhou muito tempo, vai aí desde os 2.700 até esses 2.300, a região inteira fica complicada. Reparem que por outras horas a gente parou e ficou congestionado aqui por um tempo. Então eu já tinha conversado com os membros que eu achava difícil ele fazer esse rompimento direto. Poderia acontecer, mas eu achava difícil. Então acho que essa correção vem de forma natural e na minha visão é algo que possibilita a gente continuar essa tendência de alta aqui pro Ethereum, tranquilo? Uma outra opção que a gente poderia discutir aí, pensando num position trade também, seria na Solana, que teve uma correção um pouco mais forte. A gente chegou a subir aí dos fundos praticamente 100%, chegamos aí a 33, né? Então tivemos uma correção bem interessante. A ideia seria praticamente o mesmo, a gente pega esse Fibonacci do fundo até esse topinho que deixamos aqui no 187, trabalharíamos bem a buy zone. Então nesse caso, se eu tivesse aberto essa operação, eu teria pego as duas ordens, estaria aqui com o preço médio bem onde estamos no preço agora, e a gente deixa esse stop loss abaixo desse fundo aqui dos $95, onde tivemos um volume interessante. Acho que é uma região que tende a ser protegida, a não ser que a gente tenha uma piora nessa geopolítica, né? E não, como vocês repararam, nesse final de semana não tem muito que segura o preço. Então a ideia de trade seria essa, deixa o stop abaixo dessa região aqui e teríamos o alvo aí por volta dos mais ou menos esses $200. E dessa forma a gente também teria um risco retorno positivo aí em torno de 1,20, assim como a operação do Ethereum. Então acho que também é uma operação que é bem válida, que tem chance sim de se concretizar de uma forma positiva. A gente ficaria aí com um alvo de 42%, um stop de mais ou menos 35%. E para lembrar que esse tipo de operação são positions trades, operações que podem levar semanas. Então, primeiro ponto, como a gente tem um alvo, um stop muito grande, você já não vai fazer isso aqui com uma alavancagem muito grande. Isso aqui é uma operação que você pode fazer no próprio spot, sem alavancagem nenhuma no mercado à vista, ou se for para fazer com alavancagem, de repente 2 a 3 vezes aí. Você tem que estudar bem o caso para ver qual alavancagem não te levaria a ser liquidado na tua operação, tranquilo? Então o que acontece? Vamos dar uma conversada geral sobre as altcoins e para isso a gente vai passar aqui para a dominância, né, que continua muito alta. A gente subiu bastante aí, superamos esse topo dos 65%, fizemos um novo topo e, cara, em situações como essa, infelizmente, é comum que isso aconteça, porque se a gente pega aí, eu vou tentar trazer o exemplo de outra forma para vocês, que a gente sempre fala do mercado cripto, mas se a gente pega aqui um SP500, estamos aí, fechamos hoje, inclusive, né, a mais ou menos de 2% da máxima histórica. Se a gente pega uma Nasdaq, no dia de hoje a situação é um pouquinho melhor ainda do que o do SP500 e a gente fechou também aí mais ou menos 1,75% abaixo da máxima histórica. Ou seja, os ativos estão numa situação muito mais confortável. Se a gente pega o Russell 2000, que é um índice muito mais volátil, tem empresas menores, reparem que a diferença já passa a ser muito maior. A gente está falando aí de uma distância de mais ou menos 14% do topo histórico. Se a gente pega isso aqui pro Bitcoin e para as altcoins, é claro que o mercado cripto é muito mais volátil
que o mercado tradicional de forma geral. Então as porcentagens vão ser maiores, mas a ideia é mais ou menos a mesma. A gente tem um Bitcoin mais ou menos aí 7,5% da máxima histórica. E se a gente pega vamos pegar o Ethereum como exemplo, a gente ainda está muito distante, né? Da máxima histórica são aí, não sei o que, 50%? 52%. Então a ideia seria mais ou menos a mesma. A gente vem sofrendo uma tensão muito grande, como eu disse para vocês, desde o começo do ano. É tarifa, é guerra, é Ucrânia sendo invadida, entendeu? Muitas situações, e em situações como essa, cara, infelizmente, é muito comum a gente ver uma fuga de capital de ativos mais voláteis. A gente viu isso no mercado tradicional com o SP500 e o Russell, e a gente vê isso no mercado cripto com o Bitcoin, que passa a ser, já é há muito tempo, o ativo mais seguro, o ativo mais relevante no mercado cripto de maneira geral. Não é à toa que 65% do capital do mercado todo está nele. E as altcoins vão sofrer em períodos como esse. Porque pensa, se vocês se questionam em comprar Bitcoin porque acham que o mundo está acabando, imagino que as pessoas pensam em relação às altcoins. Então eu sei que a situação está complicada e já faz um bom tempo. Eu sei que tem muitas pessoas que não aguentam mais o mercado, não vê a hora de sair no 0 a 0 para se livrar dessa dor de cabeça, né? Mas a verdade é que infelizmente isso é natural e é por isso que a gente sempre deve dosar muito bem a porcentagem na nossa carteira e ter o Bitcoin como a moeda principal. Primeiro ponto, porque ele é a moeda referência, ele é a maior, é a moeda que tem uma usabilidade aí real para a gente, a proteção do nosso, proteção contra a inflação, uma forma de proteger o nosso capital do governo. E, cara, a gente precisa apostar a maioria do nosso capital em ativos como esse, ativos como o Bitcoin. Para as altcoins a gente regula ali a exposição e chega em algo que não te tira o sono no caso de a gente ter uma queda muito grande, como estamos vendo aí praticamente esse ano inteiro, né? Então o primeiro ponto é esse, você precisa dosar a tua exposição para não ficar passando essa dor de estômago, porque, cara, para quem não sabia como eram as altcoins, prazer, você descobriu, infelizmente da pior forma. Então da mesma forma, do mesmo jeito que elas sobem muito rápido, infelizmente também podem acontecer quedas muito fortes e muito rápidas. Então proteja o teu capital, tem aí exposições que te deixem dormir à noite, senão provavelmente você vai acabar saindo com um prejuízo muito grande no mercado e falando que nada presta, né? Então a ideia é essa. Eu não acho que a gente não vai ter out-season, eu não acho que acabou o ciclo, que coisas dessa forma, não acho que, sinceramente, acho que a gente está longe disso acontecer ainda. A gente tem muitos indícios positivos e coisas boas que tem ainda para acontecer, e eu vou mostrar uma para vocês agora, que é em relação à taxa de juros dos Estados Unidos. Vem sido muito discutido, e se a taxa for cortada num momento onde a economia está bom, não está sendo um corte forçado, a ideia é que isso seja muito positivo para os mercados, né? E no vídeo de quarta-feira vocês vão reparar que a gente tinha conversado sobre as probabilidades e a ideia era que 99% das pessoas acreditavam que não teria corte nessa reunião de julho. E a situação, para quem espera o corte, já melhora um pouco. Afinal, agora já são 80% contra 20%. Se a gente passa para setembro, a gente tem uma grande maioria, quase 70% do mercado acreditando que esse corte vem, e outra diferença é que em outubro eles estavam estimando que não viria um novo corte. A verdade é que a maioria continua com essa ideia, ficar só com esse primeiro corte de setembro, mas a gente já vê uma grande porcentagem das pessoas já passando a acreditar que a gente vai ter sim mais um corte em outubro. Então isso passa a ficar um pouco mais parelho. E cara, em relação à guerra, esses conflitos, da mesma forma que eles começam, eles são resolvidos, e se você não comprou, se você acabou saindo dos ativos, infelizmente tudo sobe muito rápido, você não tem chance de se expor. Então segura firme, porque provavelmente essa alta uma hora vai chegar, tranquilo. Isso já aconteceu em outros ciclos, não é uma coisa só desse ciclo. Eu entendo que esse ciclo esteja um pouco diferente dos outros, mas a ideia é que a história sempre rime, né? Às vezes ela não se comporta de forma igual, mas acaba rimando. Então tenha paciência. Eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ver uma queda na dominância, uma queda forte, que vai trazer um movimento muito bom para as altcoins. Como eu venho comentando com vocês há algum tempo, o que eu especulo é que talvez a gente não tenha uma out-season tão forte como foi essa aqui de 2021, por exemplo, com quase 50% de queda na dominância. E vocês reparem o que significa 50%. Hoje a gente vê uma queda de 0,35% e a gente já tem altcoins subindo 5%, 7%, 10%, algumas subindo até mais. E imagine o que seria com uma queda como essa.
Mas, no geral, eu acredito que talvez, como a gente teve uma adoção muito grande do Bitcoin para esse ciclo, e isso sim está diferente, né? A posição do Bitcoin em relação aos olhos do mundo. Então talvez a gente não veja um movimento tão forte, mas eu acredito sim que essa altcoin season chegue. E como eu falei para vocês, se com 0,34 a gente já está fazendo um movimento interessante, imagina se a gente faz uma queda de 20%. Já é mais do que o suficiente para a gente ter uma boa festa nas altcoins. Então é isso, cara. Segure firme, eu sei que essa época tá difícil, mas entenda o momento que o mundo está passando e que não tem como, infelizmente, não tem como a gente chegar a uma alt-season nessas condições. Tranquilo, isso leva tempo e provavelmente vai acontecer no momento onde todo mundo está falando que está tudo resolvido, está tudo bem, agora vai, e aí sim a gente vai ver esses ativos subindo novamente, tranquilo? Então, para resumir aí de uma forma geral, como eu falo para vocês já há um bom tempo, na minha visão, o Bitcoin continua na sua tendência de alta, não acredito que a gente tenha achado o topo pro ciclo nessas regiões aqui, então, cara, acho que é uma correção natural para o preço, visto que a gente já tinha subido muito, e para as altcoins, e eu sei que já não tem como falar, né, que é uma correção natural que a gente já subiu muito, mas é como eu expliquei para vocês. Alt-season tem um momento específico onde as coisas acontecem e infelizmente o momento não é agora. E quando acontecer, vocês vão ver que vai acontecer de forma extremamente rápida, que quem não comprou, quem não aproveitou momentos quedas como a gente teve no dia de ontem, como a gente teve diversas vezes nesse ano, não vai ter tempo para entrar de forma segura, porque as altas são muito rápidas, é coisa de 100% num dia, aí cai ali 20%, sobe mais 100 no outro, e aí funciona mais ou menos dessa forma, tranquilo? Então segure firme que provavelmente uma hora a nossa recompensa vai chegar. E a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se ficarem com dúvidas, quiserem que eu trate de algum assunto diferente, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar me organizando para fazer um vídeo em relação a isso, tranquilo? Então, se gostou do conteúdo, peço que deixe aí seu like, seu comentário. Isso ajuda muito a nossa comunidade a continuar crescendo e trazendo conteúdo cada vez melhores para vocês, fechou? No mais, eu vou ficando por aqui e se vemos no vídeo de quarta-feira. Até mais!